dele é Yahusha. O nome dele é Yahusha. O nome dele é Yahusha. Graça e paz a todos, irmãos, no nome do Eterno. O nome do nosso Eterno é Yahusha. Yahusha, Cristo Messias. Mas podem chamar de Jesus, conforme me apresentaram pela religião, sem problema nenhum. Amados, então eu estou aqui hoje para fazer, na verdade, um vídeo. Resisti um bocadinho para fazer, mas vou eu fazer, não tentando capitalizar por cima de algum erro, não é isso. Muito longe de mim essa intenção, e todos aqueles que acompanham o canal sabem que acompanham meus vídeos no Facebook e tanto no canal YouTube, sabem que eu não estou muito preocupado com a audiência. A minha audiência não é a minha preocupação, e sempre que eu faço os vídeos, na verdade, nem estou preocupado em saber quantas pessoas estão em linha. Isso para mim não interessa. Eu faço aqui um live sem ninguém, não quero saber. Depois as pessoas, se verem o vídeo, que elas puderem assistir. Porque eu sei que o chamado da fé, na verdade, é de um número limitado de pessoas, não é para todo mundo. Eu estou aqui para falar de um assunto muito sensível. Eu não costumo fazer isso, não costumo falar da vida particular de ninguém. E também não estaria a falar da vida particular. Na verdade, eu estaria a tocar alguns aspectos, porque a questão em causa aqui é essa acusação que esta senhora aparece num live fazendo contra pastor Ismael. Eu, contrariamente ao que as pessoas estavam a fazer, eu também entrei para aquela live assim de repente, não sei quem mandou para mim, quem enviou, não sei, eu não sei como é que eu fui notificado para aquilo. E eu vi, pronto, a senhora tem uma linguagem pesada, uma linguagem obscena, faz algumas coisas que não são muito de agrado, mas pronto, mas ela assume a posição dela, que ela diz que ela não é, pronto, ela não é de Deus, ela não é nenhuma mulher de Deus, ela diz até que se ela tivesse que ser, que ela reconhece que tem alguns atributos espirituais, ela podia ser uma falsa profetisa. Ela falou muito bem ali, eu concordo com o que ela disse, né? Ela está a ser sincera em dizer que ela não tem nada a ver com a questão da religião. E o vídeo surge porque ela também justifica se está a defender, porque está a defender a mãe, porque existem umas outras situações que eu não estou de dentro, não conheço. Ok. Mas, no entanto, o que é que me preocupa? Porque o que me preocupa é o escândalo. Ok? O escândalo. Agora, o escândalo que me preocupa não é o escândalo do pastor Ismael. Não, o escândalo do pastor Ismael, e se o escândalo é só para o pastor Ismael, ele pode tratar isso com ele mesmo. Ele resolve essa situação dele, pessoal. Mas o escândalo que está aqui é com relação aos pequeninos na fé, aqueles que conhecem o Eterno. Porque essa pessoa, Ismael, ele se diz ser servo do Eterno. Se ele se diz ser servo do Eterno, então ele carrega o nome do Eterno. Os pequeninos, aqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho, não conhecem muita coisa, olham para ele como se um servo de Deus verdadeiramente. Então, quando esse escândalo surge, o escândalo surge no nome do Eterno. Quer dizer, está por cima do nome do Eterno. Quem está a manchar o nome do Eterno, do Salvador, do Yahuwah, Elohim? Esta é a questão que me faz, me encoraja a vir aqui fazer esse vídeo, esse live rápido. Ok, vamos lá. Eu estou a fazer esse live porque essa questão. E antes de entrar em algum pormenor com relação a isso, eu não vou tocar, já disse que as questões pessoais eu não estou. Eu vou tocar em algumas questões que, claro, a pessoa do Ismael vai estar envolvido aqui. E vou falar também, talvez, de alguns mais. Mas eu não estou a tentar capitalizar isso, entendam bem. Eu não estou a tentar, e não estou aqui também tentando justificar, mas você presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou usar a escritura para poder dizer aqui. Bem, a Bíblia em Mateus 7, deixa aqui ver, vou abrir aqui a minha Bíbliazinha. A Bíblia em Mateus 18, 7. Mateus capítulo 18, versículo 7 diz assim. Mateus 18, oh meu Deus, como é que o 18 fugiu? Mas Mateus 18, versículo 7, diz assim. Aqui falava o próprio Yahusha falando com os seus. Ele diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. Mas depois ele diz:
Porque é mistério, porque não tem como impedir que venham os escândalos, que os escândalos surjam. Quer dizer, não tem como impedir, é necessário que esses escândalos venham, vamos assim dizer. Mas ele depois diz, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Contrariamente ao que os falsos profetas fazem, os falsos mestres, os falsos pastores, essa passagem está a responsabilizar a mim, que sou o pastor, que sou o missionário, que sou, se diz, ser servo de Deus. Ai de mim, que através de mim o escândalo vem. Está a dizer a mim, como servo. Não está a dizer a ti. A ti é muitas das vezes esses pequeninos que saem de fama, dizem, ou defamar, não, fazem alguma denúncia, dizem, esse pastor é bandido, e o falso profeta pega e diz assim, ai de quem o escândalo vem. Está a dizer que quer dizer, ele está a reverter a coisa, está a dizer que você que é culpado do escândalo. Não. Ele é culpado do escândalo porque ele causou o escândalo, não é você. E também da mesma forma, sendo fiel, se você for um fiel, você também não vai ser o motivo de trazer o escândalo. Mas ao trazer esta questão, a denúncia, nós devemos trazer do princípio bíblico. Há uma forma bíblica, há uma forma da Escritura, do Eterno, que nos faz como nós devemos trazer esse tipo de situações diante da Igreja de Cristo. Nós devemos trazê-la para que o presbitério possa rever dentro da comunidade, para que o presbitério possa repreender e chamar essas pessoas a atenção. Mas agora eu lhe pergunto uma coisa. Cadê o presbitério nessas igrejas que você frequenta? Existe algum presbitério ou existe um rei, um dono da igreja, um dono da comunidade? Não existe presbitério, não é? Porque se existe um presbitério, o presbitério não tem autoridade sobre aquele pastor, não é verdade? Aí começa o erro. Aí começa o erro nessa configuração religiosa, que não se pode averiguar uma determinada situação ou acusação contra alguém que se diz ser servo de Deus. Mas vamos lá ver outra passagem, porque eu sei que ao longo da minha... Porque eu vou ser breve, quando eu começar a tentar aqui transmitir alguma coisa com relação a essa situação, eu sei que algumas pessoas vão querer olhar para Mateus 7, eu já sei. Principalmente os pequeninos e com toda a compreensão. Vamos lá. Mas eu vou tentar aqui dar uma explicação. Vão querer olhar no Mateus 7. Vamos lá ao Mateus 7. Vamos lá ver. Já expliquei aqui com relação aos escândalos, né? Mateus 18, versículo 7. Vamos lá. Agora, com relação ao Mateus 7. No primeiro versículo diz assim, não julgueis para que não sejais julgado. Não julgueis para não ser julgado. Ok. Depois ele diz, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque... Agora ele vai dar um exemplo. Por que ele disse aquilo? Ele vai dar um exemplo. Porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Depois a resposta está aqui. 5. Hipócrita. Tira a primeira. Então você pode ler essa passagem. Aqui estamos a ver uma coisa. Esta passagem é diretamente ligada a todos nós, tanto servos, aqueles que têm alguma responsabilidade, alguma função. Eu não chamo cargo, eu não chamo de título, eu chamo de função. Pastor é uma função, diácono é uma função. Então são funções dentro do corpo. Contrariamente ao que os falsos pastores fazem. Isto aqui não está a dizer que você não deve trazer à tona um pecado que você viu ou que você testificou, para que a igreja, para que o presbitério possa julgar. Está a dizer isso. E não está a dizer que você, quer dizer, que você não, que deve fechar os olhos a essas coisas, porque é julgar. Não está a dizer isso. E muito pelo contrário, quando, por exemplo, alguém, assim como eu e outros irmãos, vêm, pegam numa situação e trazem aqui à tona, nós não estamos a julgar. E aliás, o julgamento que está a dizer aqui é o julgamento hipócrita, mas o julgamento pela palavra é existencial, porque ele vai continuar e vamos ver que senão o próprio Cristo estaria se contradizendo aqui, nesta mesma passagem. Não vamos para outro capítulo, aqui mesmo, no mesmo capítulo. Por quê? Porque nós devemos julgar com a justa justiça ou com a retidão, com a palavra. Porque o apóstolo Paulo, lá nos trechos das epístolas, o apóstolo Paulo fala que devem trazer o assunto do irmão que cometeu adultério, que fez alguma coisa, traga para que resolva. Está a dizer, dentro da comunidade santa. Que deve ser julgado esse assunto.
E ele diz para o bem dele, para que ele seja perdoado e para que o inimigo não continue. Você está entendendo? Tudo tem a ver com isso. Esta é a igreja, o funcionamento da igreja de Cristo. É assim que ela opera. Não contrariamente ao que os falsos profetas tentam ensinar. Vem deturpar essa escritura. Não julguei para não se julgar. Claro, é assim, como irmão também, como servo. Eu posso estar a viver uma vida de erro, de algum pecado. E eu não posso, como é que se diz, encobrir o meu e tentar julgar o assunto do outro irmão. Eu estou a ser hipócrita, é isso que também está a dizer. Estaria também a ser hipócrita, porque eu estou a julgar um assunto que eu próprio estou a viver e estou a ir julgar o outro. Estou aí chamar a atenção, até e aí chamar a atenção, quer dizer, a participação disso e chamar a atenção, você que vive o mesmo pecado, é complicado. Porque ele está a dizer que você é hipócrita. Primeiro vê o que está no teu, trata ainda da tua. Depois é que você, quando você estiver bem com o Altíssimo com relação a essa situação, agora você vai olhar para um assunto e vai dizer, não, epá, irmão, é nessa questão, nesse quesito, e se calhar também poderás até ajudar, porque como você, realmente o Eterno te ajudou a vencer aquela situação, uma determinada situação. Então é isso que a Escritura está a dizer. Eu não vou ler mais muito, eu vou pular para... Na verdade eu vou pular para o 13, porque o resto ele depois fala aqui, o homem, não sei, eu não quero ler muita coisa, mas é para tu ver. Então agora vê uma coisa. Ele está te falando, para, se for aquela tradução que muitos desses falsos profetas também trazem, que você não julgue para não ser julgado, que você não deve julgar ninguém, não deve trazer nada de erro, que você não deve apontar o erro, não deve falar de nada, deve ficar calado. Então, agora vamos ver aqui, nós estaríamos a ler uma contradição do próprio Eterno, Cristo se contradizendo, não pode, ele está a dizer aqui, portanto, né? Ele vê, portanto, aliás, ele começa logo, entrai pela porta estreita, porque a espaçosa é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. A porta larga, que ele está a dizer aqui, são essas falsas doutrinas, falsos ensinos. A porta da religião, ali onde está cheio, todo mundo vai e todo mundo está pensando que está salvo. Essa é a porta larga e o caminho errado do pecado. Do pecado, mas dentro daqueles que estão em buscar. Olha que aqui Cristo está a falar para a comunidade dos fiéis. Cristo não está a falar para o mundo, porque o mundo está lá no maligno. Ele já jaz lá. Ele está a falar para aqueles que vieram para a luz. Ele está a ensinar, ó, cuidado, aqui tem dois caminhos. Há uns que seguem o caminho largo do falso evangelho, há uns que seguem a verdade. E poucos são esses que acham o caminho da verdade. Então ele está a dizer. E logo no 14 ele diz assim, já li, ali, perdão. No 14 vem dizer, ou no 15. No 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Depois ele vem no 16, vai no 15, vai dizer, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelha, mascarados. Internamente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas nos espinheiros e figo nos abrolhos. Aqui está a dizer tudo. Então você diz que é servo de Deus, a vida que você vive, o que você faz. Está a entender? Assim toda árvore que produz bom fruto, toda árvore boa produz bom fruto, e toda... Você vai me desculpar, estou sem os óculos. E toda árvore que produz má... Oh, meu Deus! A toda árvore má produz maus frutos, sim. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e é lançada ao fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. 23. Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses são pastores. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é muito profundo. Sobre a rocha, depois diz aqui, e aquele que... Você lê depois o resto, amém? Porque eu estou meio ceguinho sem os óculos. E lês o resto, eu posso aqui até falar um bocadinho daquilo que... Ele está a dizer que você que escuta essa palavra, todo esse ensinamento, e não está a falar só disso, está a falar do evangelho todo. Você que ouve, pratica, você assemelha-se a quem? Assemelha-se àquele que construiu a casa na rocha. A casa na rocha, quando vem cheias, a casa foi feita na rocha. As cheias até podem inundar a casa, mas as cheias vão descer, as águas vão descer, a casa mantém-se intacta ali. Mas a que construiu a casa na areia, a casa é levada,
E os danos são muitos. E a rocha aqui é o próprio Cristo. Ele é a rocha. Se você firmar a tua fé no Eterno, no Yahuwah Elohim, no Yahushua, o Messias, o seu Filho amado, aquele que veio, você estará firme na fé. Você não vai se desviar com falsas doutrinas, falsos ensinos que não tem nada a ver com o ensino da fé, da verdade. Você não vai ser levado por aquilo. Você vai se manter firme na rocha. A rocha é Cristo, é a palavra da verdade. Você vai corrigir as falsas doutrinas, você vai repreendê-las. Você não vai aceitar que essas falsas doutrinas entrem na tua vida, na tua família, na tua casa. Você não vai permitir. Porque você está sementado na rocha, na verdade, em Cristo. Amém? Bem, se até aqui a compreensão do que eu vou dizer não entrou, então já não vai entrar mais e só mesmo o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele pode abrir a mente. Vamos lá agora entrar. Vou fazer entender uma coisa. Ok. Há uma denúncia que uma cidadã, digo cidadã porque você acredita que é cidadã de Angola, uma senhora chamada Tia Gucci. Tia Gucci, Gucci, assim, você tem que falar, pronunciar. Tia Gucci, que ela faz contra o pastor Ismael Sebastião. Essa acusação contra Ismael é muito grave. Mas é grave no sentido que eu olho o escândalo que ela causa para a igreja, o pentecostalismo ou a igreja de Cristo aí em Angola e no mundo, não é? Porque a acusação é muito gravíssima, muito gravíssima. Mas eu não estou espantado como servo do Eterno. Nunca tive, não me espantei com isso. Porque, na verdade, sem até verificar se a acusação é verdadeira ou não, nós já temos índice de muita coisa, sabemos de muita coisa. E não estou aqui a fazer festa ou regozijar-me por este erro, por esse escândalo, não. O único motivo que me leva a fazer esse vídeo é porque eu não quero capitalizar nada. O que eu quero é o escândalo que causa nos pequeninos. Porque o Eterno tem me mostrado que essas religiões, elas detêm dentro dela, povo dele, tem pessoas dele lá dentro, não todas, mas tem pessoas do Eterno dentro desses lugares. Que estão a ser ensinados, que estão a despertar, a entender o Evangelho da verdade. E elas com este tipo de escândalo, naquela que é a maturação que o Eterno tem com elas, poderá prejudicá-los. Tem pessoas intimamente de Deus neste lugar, intimamente do Eterno nesses lugares. E esse escândalo afeta esses pequeninos. E eu estou a falar para esses pequeninos. Eu não estou a falar para outras, eu estou a falar para esses pequeninos. Eu não quero outra audiência, eu quero falar para essas ovelhas. Entenda uma coisa. As passagens que eu acabei de ler responsabiliza aquele que se diz ser mestre, que se diz ser pastor. Mas o Eterno não falhou em nada. Talvez você, como pequenino, não está a prestar atenção ou não estás a meditar o suficiente na Escritura para que o Eterno lhe possa fazer entender que este pastor vive essa vida prosmíscua e os teus olhos espiritual devem abrir para que você possa ver, enxergar esse erro. E que você, a partir de enxergar esse erro, você possa se posicionar na fé em Cristo. E a partir de agora, sementar a tua fé na rocha que é Cristo. Não se deixar levar por qualquer tipo de vento, falsas doutrinas, falsos ensinos. Porque estes indivíduos, a parte do princípio que a Bíblia nos mostra aqui em Mateus 7, é dizer que uma árvore má não vai dar bons frutos, quer dizer, que são árvores más que nunca vão dar bons frutos. E pelos seus frutos você deve reconhecer quem é o verdadeiro servo de Deus, quem é o verdadeiro irmão em Cristo. Pelos seus frutos você deve reconhecer, identificá-los. Essas igrejas que estão ali aparecendo, como a igreja de Ismael, eu não tenho acusações para fazer para ele, mas as denúncias são muitas, Eu pessoalmente eu já fiz aqui um vídeo, já falei sobre isso, que é tantas denúncias de Ismael que eu não sei, como é que vou me motivar em fazer um vídeo com relação a isso? As denúncias são tantas, mas eu não faço vídeo de acusações pessoais a ninguém, eu nunca fiz. Mas eu aqui também não estou a fazer esse vídeo para acusá-lo, eu estou a fazer esse vídeo para chamar a atenção às ovelhas, para prestarem atenção, para se posicionarem naquilo que é a fé em Yahushua Cristo, e não no pastor, não nessas pessoas que se dizem ser. Elas são tão fracas espiritualmente, elas são todas drenadas, mortas, são cadáveres nos altares, que vocês não sabem. E isto que está acontecendo com Ismael,
logo, acredito, antes da pandemia, eu já tinha tido em visão algo. Eu não sei se essa senhora também está... Mesmo assim, não quero dizer que eu estou a dizer que a senhora está falando a verdade. Nem posso fazer isso. Eu já tinha tido em visão algo que o Eterno me chama a atenção. E eu pedi para alguém... eu conheço Ismael, mas nós não temos ligação desde... a um determinado momento, Deus me pediu para separar, fugir, largar... afastar-me de tudo aquilo que ele me identificava como era. E eu saí, eu me afastei de muito desses pastores. Eu não sou amigo de pastores. Não sou. Eu tenho servos que são amigos meus, mas não sou amigo de pastor. Conheço muitos pastores, eles me conhecem, mas eu não sou amigo deles. Porque principalmente aqueles que estão identificados, estão andando no erro. Eu prefiro ficar longe dessas pessoas. Eu fico longe dessa gente. Eu prefiro estar com os pequeninos em Cristo. Eu prefiro ir para a aldeia, para o Museca. Eu prefiro estar no meio daqueles que verdadeiramente têm um compromisso com o Eterno do que estar no meio dessa gente. Essa gente é tóxica. Tóxica espiritualmente. Porque você senta na mesma mesa com ele, dá a mão, dá abraço. Não quero estar com essa gente. Então, eu pedi a alguém, que por sinal também é amigo em comum, aliás, não pedi. Eu falei com essa pessoa da minha visão. Eu disse, eu tive essa visão assim. Eu disse, servo, permites-me que eu mande isso para ele? Eu disse, não, podes gravar, podes mandar para ele. Aliás, se é para isso, eu não tinha contato, não tinha como, e o Eterno não me deu aquilo só para guardar comigo. Dei essa pessoa mandou para ele. E ele não teve a mobilidade, por exemplo, de ligar diretamente para mim, não. Ele também mandou outra mensagem. Estamos a falar por intermédio de uma pessoa no meio, que estava como intermediário. E essa pessoa depois manda-me o áudio que ele responde. Mas eu, pelo áudio, eu dei conta que o irmão está mesmo... quer dizer, ele estava com aquela culpabilidade. E acredito que estava no princípio, estava começando a fazer essas coisas. E aquilo estava lá a atormentar. Mas ele ainda assim preferiu camuflar, porque essas coisas é terrível, tá vendo? Quando você entra nesse mundo, não estou a dizer que, nem eu mesmo que estou aqui, não estou a dizer que eu esteja ileso de que isso acontece, peço a Deus que não, e tem que ser bastante forte, lutar, porque os ataques vêm sempre, mas você deve ser firme, ser duro, com o Eterno, postar seus pés do Eterno. Mas agora, quando nós começamos a camuflar um pecado, quando a tua esposa também participa na camuflação do pecado, o que vocês estão a demonstrar ao Eterno é que vocês importam-se muito mais com os bens materiais e essa conquista que já é condenável, né? que também eu duvido que a própria Escritura vos condena nisso. O comércio que você faz com o Evangelho, o dinheiro da igreja é vosso, vocês vivem de extorquir as pessoas vivem gemendo porque tem que dar dinheiro. Você fala que Deus está dando para Deus, mas é você que come o dinheiro, você que vive, se paga um salário, vivem o império, eles estão a viver esse reinado à custa do sangue de Cristo. Quer dizer, estão a vender o sangue de Cristo para poderem viver bem, terem esse protagonismo em termos de religioso. Amados, e o Eterno foi bem claro em mostrar aqui, eu não vou contar qual é a visão, mas o Eterno mostrou essas coisas, e eu dei a interpretação completa, em termos de... O Eterno tem sido maravilhoso, misericordioso, quando me dá uma visão, ele dá uma interpretação. Eu até chego a certo ponto, penso que eu tenho o dom de interpretar visões, mas o Eterno aqui é porque muitas das vezes há visões que eu não apanho nada. Então, os dons dependem dele, ele é que sabe quando você tem uma abertura para entender. Mas eu, em termos de sonhos e visões, eu perfeitamente interpreto. Mas nunca uso visões e sonhos como algo para ensinamento. Não faço isso. Sinceramente, não. Porque a Bíblia não recomenda a palavra de Deus. Então, a questão do Ismael, essa tia Gucci, eu não tenho dúvidas, por conta disso que eu já acabei de dizer, que esta senhora esteja a falar a verdade. A senhora, pronto, ela aparece com uma linguagem muito obscena, um vídeo muito duro, é muito sensível, né? Então, assistir, ouvir aquilo que ela está a falar, as coisas que ela fala. Mas eu não sei, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo duvidar do que ela está a dizer. O que eu vejo é que o Ismael, escutem vocês aqui, os religiosos, o vosso pastor Ismael está a viver uma vida de prostituição. O Ismael Sebastião, pastor, está a viver uma vida de prostituição. Ele ele entrou para a prostituição. Ele já não está na promiscuidade,
no adultério, fornicação, erro, cometeu, caiu uma vez, caiu duas. O Ismael está a viver isso, está a viver mesmo a fornicação, o adultério. Ele está numa vida de... Porque é prostituição, pelo facto de que você paga para fazer isso. E depois, ou se não paga, mas depois influencia pagando para que a coisa não passe. É a mesma coisa. Há uma troca monetária para isso. Então essa é uma vida de prostituição, é prostituto. Quer dizer que esse pastor virou prostituto, como muitos estão aí também. Cada um ao seu tempo, né, vai vindo à tona. Porque há um que ali também foi denunciado que engravidou a sobrinha em casa. E depois, mas eu não prefiro não falar, gostam de me trazer esse assunto. E vimos também, por exemplo, no caso que o Kassumuna, quando traz aquilo, ele traz o vídeo, queria falar sobre Ismael, e as acusações estavam a vir até em Inglaterra, Kassumuna, sabemos quem é o Kassumuna, né? Kassumuna, nós sabemos que é um jovem corrupto, um jovem sem, I don't know, não detém muito o nosso respeito por aquilo que ele faz. Vê-se que é uma alma que necessita muito do Eterno também, misericórdia, para lhe tirar daquilo que ele está aprisionado. Mas, no entanto, o Kassumuna é negociante, ele é comerciante, ele vive dessa chantagem, fez essa chantagem com o Ismael. Eu não sei o que houve, se calhar lhe pagaram. E ele já não falou mais, porque ele tinha prova, ele disse que tinha provas circunstanciais disso e daquilo, que ia fazer, depois ele já não apareceu. Então, vocês pequeninos, não vou falar para o Ismael, não fiz isso para falar para ele. Eu acho que só o Eterno sabe. E eu já mandei aquele áudio que eu falei, já mandei, é o suficiente na minha contribuição nisso. Vocês, os pequeninos, devem se filmar. E o que está acontecendo com o Ismael não é só com o Ismael. Todos aqueles outros pastores auxiliares, não digo todos, não sei quem, eu não conheço até, mas conheço um. Também está, porque eu também quer dizer, eu também vi isso. Eles estão vivendo, e só para vos dizer, um dos grandes símbolos que o Eterno me mostrou, que é muito profundo na visão, essa aqui eu vou falar apenas disso, é que eu entrei para a cave, na visão, entrei para a cave daquela catedral, e dentro da cave havia uma, quer dizer, diga assim, a cave da igreja, não sei se existe cave, aquilo eu acredito que é um simbolismo espiritual. A cave toda era um tanque de água, mas as águas não eram água, não eram fossas. Quer dizer, a água das fossas, que era toda a planta da catedral, estava sobre um tanque, uma fossa. Aquela era uma fossa grande. Sabemos que é fossa, né? Onde os excrementos e tudo vai para lá. Aquela era uma fossa. E naquela fossa estava coberto de corpos flutuantes, pessoas vestidas de roupa, mas estavam os seus corpos a flutuar dentro daquela cave. Aquela cave toda da igreja, que se diz da catedral, tinha corpos a flutuar. Corpos, pessoas mortas, eu não sei dizer se estavam verdadeiramente mortas, mas os corpos estavam a flutuar por cima. E o Eterno me diz assim, olha, quer dizer, olha para isso, e eu olho e vejo todos os cadáveres a flutuarem por cima, mas pessoas vestidas, estavam de roupa, não é corpos nus, mas e depois não só. O mais impressionante é que o cheiro de... eu não sei, eu não tenho experiência de cadáveres, mas aquilo não cheirava água da fossa, aquilo cheirava cadáveres em decomposição, putrefação. Os cadáveres estavam em estado de putrefação. Mas estavam vestidos de roupa, tinham roupas, todos estavam roupas, você conseguia identificar amarelo, vermelho, roupas bonitas mesmo. Mas acho que conforme as pessoas entram na igreja, os cadáveres estavam ali em cima, a flutuar naquela água. E aquela visão foi tremenda. Pronto, não vou mais avançar com outros detalhes, mas é exatamente isso que eu vi. Então, essa parte que eu estou aqui a contar, justifica ou demonstra o estado espiritual daquele lugar. É preciso, nós não podemos pensar, eu que estou aqui a dizer, eu não posso dizer que estou ileso de ser tentado. E, aliás, esse é como é que se diz? É o pão de cada dia. Eu estou aqui, eu sou um ser normal, eu sou um cidadão normal, um ser normal, mas eu digo assim, e como já muitos servos conversamos, vocês não imaginam o tipo de tentação que uma pessoa passa, por quando você se põe a pregar o evangelho, não é porque você é muito bonito, não é porque você não, você quando se põe a pregar o evangelho, você passa por provas terríveis. Eu digo assim, vocês não imaginam o tipo de mulher que o diabo traz para te tentar. Você se pergunta, eu não sou lindo, não tenho nem estatura, nem eu não sou. Mas o tipo de mulher que o diabo traz para você.
E eu sempre entendi, eu sempre tive essa visão, entendi sempre que quando a tentação está a vir, eu tenho que olhar para aquela tentação e olhar, se identificar Satanás imediatamente. Esse é Satanás. É assim que ele tenta. Porque Satanás domina muitas dessas mulheres que são tão lindas, charmosas, bom cabedal, aparecem, não sei. Muitas delas são governadas por Satanás. São instrumentos dele. Então é muito fácil ele pegar esse instrumento e trazer para você. E você, se não tiveres a vigiar, você vai cair. É preciso ter forças. Por que José fugiu? José saiu abandonou as roupas, foi embora, preferiu, porque o fogo vai te acamar. Você não é duro, você não é forte. Diante do Eterno, você tem que se mostrar fraquinho. Você não pode... Você finge com outro irmão que você é forte, mas diante da tentação e do Eterno, você não pode fingir. Você tem que mostrar fraqueza e fugir, pedir socorro a Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Estas questões de adultério é muito pastor em adultério, muitas igrejas, mas eu às vezes questiono assim, Eterno, o que será? Por que o Eterno, mas por que essas pessoas que se dizem ser, elas estão praticando isso? E as escrituras vão vindo rolando, muita coisa vai vindo rolando, mostrar tudo isso. Para uma pessoa entrar no estado que estão a acusar Ismael estar, você já está em negação. Porque recorda quando Cristo falou, já desses ensinos no passado, já falei, não vou falar, só vou dar aqui tocar uns pontos. Quando Cristo diz assim, serás entregue a uma mente depravada, está a falar povo de Israel, vai ser entregue a uma mente depravada. Para que vocês serão entregues ao erro. Em Romano ele fala também, Paulo fala, entregues ao erro. Apóstolo Paulo diz que não entristeçais o Espírito Santo que foi otorgado em vós até o dia da redenção. Quer dizer, o Espírito Santo, quando nos foi selado, nos foi dado para nos conduzir até o dia da nossa morte ou da vinda de Cristo. São duas coisas. Morte ou vinda de Cristo. Esse selo é da confirmação do arrependimento. Assim, o Espírito Santo que vai vos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Depois olhem lá para as coisas, essas interpretações têm. E também vai vos conduzir em toda a verdade. Quer dizer, não vai vos deixar viver o erro. E depois o próprio Ruach HaKodesh que nos faz lembrar, lembrar as palavras do Mestre ensinadas desde Adão até os santos apóstolos. O selo vem até os santos apóstolos. Este evangelho é o evangelho da verdade. Quando você vê um pastor que está vivendo já o pecado constantemente a encobrir, há uma rejeição do Espírito Santo. Eu dou sempre o exemplo do Benny Hinn. Vocês poderão acreditar ou não, Benny Hinn. O Benny Hinn se arrependeu por 4 vezes, mas ele volta a fazer a mesma coisa. Vocês acham que ele não está querendo se arrepender? Ele está. Mas só que tem um elemento aí que deve ter ido embora. O Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vai, ele te deixa sem arrependimento. Você não consegue se arrepender mais. Você pode tentar se arrepender mecânica. Você vai arrepender como o mundo também se arrepende. Né? Chegar, minha prima, o meu irmão, o meu colega, fiz isso, desculpa lá. Mas ele não está a te perdoar, realmente. Ele está a usar um arrependimento humano para haver boa convivência. Mas o arrependimento com o Espírito Santo é muito mais forte. Você tirar mesmo do coração a mágoa, tirar qualquer forma de rancor, ressentimento daquilo e viver livre. É isso a obra do Espírito Santo que ele faz. Quando alguém que é verdadeiramente fiel diz, eu te perdoo, ele está mesmo a te perdoar. Ele não está a esquecer, isso é verdade, mas ele está a te perdoar. Aquele ato não fica esquecido porque a memória, Deus não disse que eu vou apagar da tua memória. Apagar da tua memória só fala no reino vindouro, que ele vai apagar da nossa memória as obras que nos entristecem, nos deixam, está a entender? Mas no entanto, é isso que acontece. Eu vejo a ausência, porque imagina, você é um servo do Eterno. Adultera a primeira vez, não se arrepende, Espírito Santo está ali. Adultera a segunda vez, Espírito Santo está ali. Adultera a terceira, adultera a quarta, adultera a quinta, adultera a sexta, oitava, nona, 10. Depois começa a encobrir. Mas vocês acham... O apóstolo Paulo está a falar, não entristeçais o Espírito Santo que foi o teu grado em vós. Você acha que o Espírito Santo vai permanecer aí? Ele vai permanecer ali contigo, aguentar, porque não, está tudo bem. Deus, o Eterno, se ele tem a ira, e aliás, a ira dele não vem ali por causa do sangue. Porque enquanto o sangue estiver ali, estamos a viver essa graça. Ele não se ira. Mas se fosse no tempo da lei,
vocês viriam pastores a morrerem todos os dias em cima do altar. Todos os dias pastores a morrerem. Seria o que nós iríamos assistir. Filme, era para ir na igreja, era irmos para a igreja para assistirmos pastores a serem mortos. Então é isso que nós temos que vigiar no nome do Eterno. Temos muita cautela para não cairmos no erro. Esta situação do Ismael não é só Ismael. Não é só Ismael. E eu estou a dizer aqui, eu não estou a inocentar o Ismael, porque eu já vi antes de tudo isso estar a acontecer. O Eterno mostrou. E eu tive a amabilidade de enviar. E ainda tive até a amabilidade de ver aí algumas... um shout-out para... Acredito que umas senhoras, umas mamás, que na visão o Eterno mostrou-me, de grupo de oração. Estas mamás também vêm. O Eterno mostrou-me umas senhoras que participam do grupo de oração, oram, estão sempre a orar. E elas sabem disso, elas já veem tudo, mas elas oram. I don't know, não sei, só o Eterno é que sabe. Isso é obra do Eterno, não é comigo, não tem nada a ver. E elas veem. Então, um shout-out para essas mães, que o Eterno nos direciona da melhor maneira. Eu não sou a voz do Eterno para ninguém aqui. Apenas estou a dizer aquilo que eu pude observar. Então, que essas mamães busquem o Eterno. Esse adultério está longe. Aquele altar está contaminado. Os pastores auxiliares estão contaminando-se. Todos. Deve haver um ou outro que eu não conheço quem são, mas estão sobrados. Então é isso que eu queria dizer. O que o Ismael deve fazer, eu disse que não ia falar para mim, mas eu vou falar para ele. O que o Ismael deve fazer, vai a público, mas é só que esses homens não adianta, eu estou a dizer, não adianta falar. Eu sei que não vão voltar. É assim, o amor ao império constituído, porque assim está a ver, porque o império é deles mesmo, o império constituído é superior ao amor a Cristo. Não vão se arrepender. Tem muitos a fazerem aí, eles estão fazendo isso. Eu vou fazer também depois um vídeo, em breve, mas é apenas uma chamada de atenção. Para uma certa pessoa também. Eu só quero falar, mas estou pedindo que o Eterno me dê um aval, que o Senhor pode me dar um aval, de falar. É uma certa pessoa que eu quero aconselhar, que pelos vistos até está aí bem, mas está a se misturar muito com... Porque você tem que fugir, porque assim, a Bíblia está dizendo em Romano que comunhão tem o inferno com a luz, ou as trevas com a luz. Então, no entanto, Efésios vai dizer, saia dela, povo meu, fuja dela, sai disso, para não ser condenado. Eu acho que a Escritura é tão clara e nós só devemos colocar aquilo em linhagem para nós não extrapolarmos. Então, shalom, shalom, a tia Gussi, eu não estou a fazer esse áudio porque estou pactuando consigo, mas você foi bem clara, ela foi bem clara em dizer que não, ela não é, e está a lançar aquilo. E depois, há um aspecto muito profundo que aquela senhora diz, tia Gussi. É dizer, se eu que sou mundano, eu consigo sentir as trevas que está nessa pessoa, como é que você foi lá? Se você se disse homem de Deus, vem só. Aquele espírito de promiscuidade, e depois olha outra chamada de atenção aos pequeninos. Não permita que esses pastores ponham a mão na tua cabeça. Se você quer ter prova disso, que eu não te aconselho, mas se você quer ter prova disso, ele vai colocar a mão na tua cabeça, você vai sentir como se tivesse tomado Viagra. E os teus olhos vão abrir para a carnalidade, você vai ficar prosmisco durante os dias, você não vai entender o que está a passar. Você vai começar, vai ter uns olhos prosmiscos. A partir do momento que ele coloca a mão na tua cabeça, vai sentir isso. Mas o Eterno, como é o Eterno, muitas vezes ele tira, quando você está em santidade, depois ele tira aquilo. Ele te limpa. Mas quando ele põe a mão, o efeito da mão dele na tua cabeça, você vai sentir isso. Tomara que você seja pelo menos casado. Porque você vai sentir um efeito tipo Viagra. Tipo tomaste um sedativo sexual. Esse é o efeito, aquela carga daquela mão na tua cabeça. Que ele traz, ele transporta. E eu acredito que muitos estão a ouvir isso, já vão poder, já estão a concluir. Porque já sentiram isso. Cuidado, por isso é que eu digo, muito cedo o Altíssimo, o Eterno me fez saber
não permita que ninguém põe mão na tua cabeça. Eu não deixava, eu já tive com falsos profetas calados, nunca permiti que ele me tocasse. Meter a mão na minha cabeça, não aceito. Já tive com ele como um amigo também, e ali está a ministrar, mas na hora que ele está, por exemplo, quer ministrar, eu saio de lá. Nunca permiti, porque o Eterno já havia me lançado isso. Não deixa tocar na tua cabeça. E aliás, você como fiel não deve permitir que ninguém toque na tua cabeça. Você não precisa da mão de ninguém. Estamos num período muito complicado. Não precisa, nem de mim mesmo. Não é porque eu estou aqui a pregar o evangelho e você vai dizer, não aceite que eu ponha a mão na tua cabeça. Não permita. Você não sabe a vida espiritual de cada um. Cuidado. Então, eu deixo aqui isso como alerta. E eu sei que a defesa do Império Superior não vão aceitar. Esses nunca vão se arrepender. Porque se há um abandono do Eterno, claro, não vai haver mais arrependimento. Isso vai ser de mal a pior até terminar. Então, deixo aqui, termino no nome do Eterno. Shalom, shalom. E que Deus abençoe a todos, fortaleça, vos guia. É apenas isso. Eu não quero ser mais profundo em detalhe de vida particular de ninguém, mas falei daquilo que são os aspectos que afetam a comunidade e os pequeninos na fé, que eles devem ouvir isso, devem entender. Então, deixem de como é que se diz, de fustigar ou importunar a senhora que fez o vídeo. Não se metam, vocês nem sabem. Vocês deviam agradecer que ela está a vir e que o Eterno está a permitir que essa senhora fale. Porque então, se você tem autoridade espiritual, alguém está a fazer uma calúnia desse contra ti, qual seria a tua resposta? Você podia ter tido uma resposta mais, né? Já que você é o pai espiritual, é o que tem fé, por que não dá uma resposta? Deixem a senhora em paz. Deixem ela em paz. Não estou concordando com... Mas ela logo... É que ela logo me diz logo, não, quer dizer, eu sou mora do mal. Tá vendo? Então, para que vocês estão atacando a senhora? Ataquem o vosso pastor. Vão lá, orem para ele, se é que as vossas orações ainda vão ter efeito. Porque ele está muito longe. Ele já está longe. Vocês orem para ele. É isso que se passa em vários pontos do mundo, vários pastores no mundo, da Nigéria. É isso, vive uma vida por depois pagam. E depois uns já são assassinos. Aliás, assassino é todo... Manda tirar gravidez, são assassinos, né? Andam a matar crianças. Andam a tirar gravidez. Depois passam por assassinato, porque manda tirar uma gravidez, depois vão ser assassinos de mandar matar pessoas. Pessoas como Matias Gúcio, o que falou? Mandar-lhe matar. Na Nigéria mandam-te matar. E quem manda matar? Os tais ditos, então, pastor, servo de Deus. Amados, eu falo isso não é porque estou regozijando isso, mas é aquilo que a gente já vem pregando, o erro que existe na igreja, nessa falsa doutrina religiosa, a religião, o falso evangelho. Fuja disso. Prima pela tua vida. Esses já estão vivendo o reino deles, esse é o reino deles, né? Abriram a igreja, estão a viver já o seu reinado, tipo Davi, sou Davi, estou a viver, mas a porção que os espera é mesmo o lago de fogo. Esses quando morrem, é mesmo lago de fogo. Não vão para outro lugar. Você que vai ficar ali, rest in peace, descansa em paz. Não há isso. Então vamos ter cuidado. Todos, não estou falando aqui, eu quando falo isso estou me incluir também nisto. Que essa pregação, essa palavra também para mim. Que eu devo andar nos caminhos do Eterno. Quando descarrilar é um problema. Mas é aquilo, tudo começa pelo erro. O erro da falsa doutrina, dos falsos ensinos, da religião, é que os leva a cair nesta situação que estão. Então isso é consequência. O adultério, a fornicação, o roubo, os assassinatos tem a ver como consequência do falso evangelho. Você não pode estar pregando o falso evangelho. Você quer ver uma vida santa? É impossível. Primeiro, pregando o falso evangelho, já não estás a viver uma vida santa. Agora, você querer cumprir o evangelho mecanicamente, mas você está a pregar outro evangelho, não tem como. É impossível. Nenhum falso profeta não tem obras escuras escondidas que vão condenar para o inferno, para além dele ter pregado o falso evangelho. Porque por isso é que ele está a dizer aqui, não vos conheço, não vos conheci, eu nunca vos chamei. Fuja da religião, busca o Eterno em espírito e verdade. Shalom.